paz, Senhor, a todos, retornando, né, me recuperando de uma gripe, que misericórdia, fiz até teste Covid para ver se estava, mas graças a Deus já estou melhorando. E como havia prometido, né, continuar o nosso propósito sobre disciplinas espirituais, falando hoje sobre leitura bíblica, meditação na palavra, importância disso, né? Muito importante. Mas eu quero começar orando. Vamos começar orando, trazendo Deus, trazendo os céus, o Espírito Santo para falar através de mim, e que essa palavra possa tocar no coração de pelo menos uma pessoa que esteja precisando. Então vamos fechar os olhos. Senhor amado, estou na tua presença nesta hora. Quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de falar de ti, Senhor, da tua palavra. Ó Senhor, mostrar, Senhor, aos teus, Senhor, a importância de ler tua palavra, a importância de alimentar-se espiritualmente, Senhor, da Bíblia, Senhor, do teu livro sagrado, Pai, onde contém todas as tuas verdades, as verdades daqueles que te seguiram, Senhor. Ó Senhor, onde nos mostra como caminhar contigo, como tu nos corriges, Senhor, aqueles que erraram, que também passaram por tribulações, caíram, mas levantaram, outros não, Pai. Assim como o mundo, Senhor, a tua palavra mostra veracidade, Senhor, no que contém nela. Ó Senhor, que possa tocar cada coração esta noite, Senhor, para que possam sentir a necessidade de abrir este livro tão soberano, tão poderoso e tão perseguido, Senhor. Ó Senhor, o livro mais perseguido, porque é tua palavra e é tua verdade. Senhor, faz presente nesta noite, fala através de mim, Espírito Santo, para todos que vão me assistir, hoje ou posteriormente. É no teu nome que eu te agradeço. Amém. Então vamos lá. Mas os louvores antigos, gosto muito. É o nosso irmão Lázaro que foi para a glória. Mas um dia aqueles que foram para a glória antes de nós vamos nos encontrar. Grande será a festa, né? Então, queridos, só recapitulando o que são disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas são a maneira diária que Deus nos deixou para que a gente possa ter experiências, benefícios através dessas disciplinas, para que possamos nos ligar, para possamos nos tornar íntimos deles, através de orações, através do jejum, através da palavra, né? Através da nossa fé, que vamos ver sim também, a fé como uma disciplina espiritual, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Então, hoje nós estamos trazendo a palavra, a importância da palavra do Senhor. Por que precisamos ler essas escrituras? O que contém neste livro que é tão perseguido? Por que o livro é tão perseguido? Porque tantos livros no mundo são tidos como tão importantes, mas a Bíblia é o perseguido. A Bíblia é destruída em locais onde o cristianismo não pode ser declarado. São Bíblias e Bíblias queimadas, né? Quando a gente vai ver nas missões, né, em lugares, e até mesmo aqui no Brasil, acontece, a gente vê Bíblias sendo queimadas, rasgadas, como afronta, como desrespeito. Imagina se nós, como cristãos, fôssemos fazer isso com os livros de outras religiões. Imagina se nós fôssemos fazer isso com o Alcorão. Como seria? Diga aí. Um povo que eles são bem suaves, né? Que é cortar a cabeça na hora. Mas a Bíblia Deus dá um arbítrio, um livre-arbítrio, uma liberdade
de tu buscares, se quiseres, que Ele está sempre às portas para falar, para te preencher de todas as maneiras. Então ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. No nosso país nós temos a liberdade de ler esse livro, ainda apesar das afrontas que se levantam, mas podemos tê-lo através de aplicativos. Nós temos canais, muitas palavras, muitas palestras, muitas pregações sobre a palavra do Senhor. E muitas vezes nós não damos importância, porque geralmente a gente só dá importância àquilo que perde ou àquilo que é proibido. Não é assim? Um dia, queridos, quando o povo escolhido por Cristo for para a glória, não haverá mais a disponibilidade de ler essa palavra. E tudo aquilo que hoje parece ser loucura aos olhos de muitos. Eu pareço ser louca, eu pareço ser uma fanática, eu pareço ser uma lunática. Alguém que me escutou e me critica hoje vai procurar pelas palavras, pelos vídeos, pelas leituras, e não vão estar mais disponíveis. Então eu te chamo hoje, repensa teus caminhos, repensa tuas ações e vem buscar Cristo enquanto ainda se pode encontrar. Amém? Então é dessa forma, da forma das disciplinas espirituais, é que desfrutamos um relacionamento pleno com o Senhor e desenvolvemos nossa vida espiritual com Cristo, mergulhando-nos e buscamos em conhecer cada vez mais. E à medida que procuramos conhecer a Deus, Ele se apresenta a nós de várias maneiras. Sem os meios da graça, nós jamais nos tornaríamos cristãos maduros. E é por buscarmos, através de palavra, através de oração, através de jejum e de demais disciplinas, é que essa graça nos alcança. Não há preço para isso, porque o preço já foi pago numa cruz, preço de sangue. Um cordeiro já foi para a cruz e morreu por mim e por ti, e te deixou tudo isso. Olha tantos lugares onde o cristianismo é proibido e as pessoas dariam tudo para poder ler a Bíblia. Eu acho que eu já devo ter botado algum vídeo de tribos na Indonésia, pessoas recebendo na China. E uma alegria tão imensa desse povo em receber a palavra do Senhor, porque é tão difícil, tem que ser escondido, e se for descoberto, esse povo sofre ataques seríssimos e podem morrer até. Aqui mesmo, perto, Venezuela, Cuba, né? Já vi vários vídeos de situações de pessoas estarem pregando a palavra no local escondido e chegarem aqueles ditadores, né? A mando dos governos comunistas e mandar fazer as pessoas mastigarem a Bíblia e engolir. Tem noção do que é isso? Ou então matar, ou então causar muitos maus tratos aos missionários, aqueles que se convertem. Tem uma história, eu não lembro, vou lembrar bem onde foi, porque eu sou meio assim, para me lembrar assim de certas coisas é meio complicado. Mas assim, uma história em um lugar onde era muito difícil as missões, e o missionário teve uma ideia de cada um, sobrou uma Bíblia
e estava assim uma perseguição muito grande para tomar as Bíblias, porque essa palavra tem um poder tão soberano, por isso que ela é tão perseguida. Se ela não tivesse poder de transformação, as pessoas não queriam tanto mudar, atualizar, tirar do mercado, tirar da presença, tirar do alcance das pessoas. É pelo poder de transformação em que há nesta palavra. Então ele teve uma ideia que a última unidade da Bíblia que tinha sobrado, cada um pegasse uma folha, guardasse, e ali aquela folha, aquela página da Bíblia, você se responsabilizava de decorar. E à noite, no meio do mato, na escuridão, eles se reuniam no meio do mato, na escuridão, para escutar a palavra de Deus. De que maneira? Cada um ficou com uma página da Bíblia e cada um ia citando uma passagem, e o outro ia citando outra passagem, e o outro ia citando. Olha que coisa, olha que maneira. Porque a sede do Espírito na busca por esse Cristo que morreu por nós é tão grande em tantos lugares e para tantas pessoas, para você que tenta preencher esse vazio de tantas outras formas e não consegue. Olha só esse pessoal, não tinha condição, não podia guardar, tinha que decorar a passagem para cada momento o missionário sabia a ordem, né, de todos os livros, de todas as passagens, ele ia começando, e agora, isso, e eles iam citando, e era uma forma de ir em fortalecimento, e se fortalecendo, se alimentando espiritualmente da palavra, no meio do mar, no escuro, prestes a serem encontrados e serem mortos por estarem proclamando a palavra do Senhor. Um discípulo é um seguidor e não é um estudante. Então estamos em constante conhecimento da palavra do Senhor. É sempre mais. E cada vez que nós buscamos, mais nós vamos querer profundidade, né? Mais e mais. Mas depende da nossa busca. Se queremos seguir a Cristo e ser seus discípulos, nós devemos entender a importância da Bíblia. É a palavra de Deus, está escrito, é a palavra de Deus escrita. É todos os acontecimentos desde o início até o que ainda virá, contém na Bíblia. Como uma palavra dessa que contém tudo que ainda virá. Gente, você vai para Apocalipse, lê. Claro que Apocalipse é um livro que precisa de um conhecimento, por isso precisa se começar por outros livros. Porque nem é só em Apocalipse que a Bíblia se revela nos últimos tempos. É o Antigo Testamento mostrando a veracidade do Novo Testamento e o Novo mostrando a veracidade do Antigo. Então, um mostra a verdade do outro, um complementa o outro. Então, os profetas, eles vão falar do que vai acontecer, do que está acontecendo. Em Apocalipse também vemos muito isso, porque é o livro da revelação, mas há outras revelações em outros livros, os profetas falam muito. Daniel, Isaías, Jeremias, todos eles falavam muito, Joel. Então, são livros em conjunto que foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo, onde é mostrado, sim, a palavra é verdadeira. O que contém ali aconteceu, acontece e acontecerá. Sim, por isso ela é perseguida, por isso essa busca incessante de querer destruir, de querer tirar das nossas mãos e da nossa mente a palavra de Deus. Mas, querido, guarda esta palavra no teu coração, porque tu vais ver como grande tu vais crescer aqui na terra e como tu serás usado para um instrumento de Jesus para falar aos outros, né? Então, a palavra do Senhor, ela é importante porque ela é alimento para o nosso espírito. Assim como precisamos nos alimentar de comida para mantermos fortes fisicamente, né, e aguentarmos suportarmos todas as lutas e nossos trabalhos. E somos humanos, precisamos de alimento. O nosso espírito precisa do alimento espiritual.
oração, jejum, palavra, mas é uma palavra que você vai ler com meditação, é nas minúcias, é prestando atenção no que é que essa palavra está falando para ti. E por mais que você leia o mesmo texto milhares de vezes, você pode ler várias vezes um mesmo texto. E todas as vezes que você lê em diversas situações diferentes que você possa estar falando, ela vai falar para você de uma forma, de uma maneira. Deus vai falar contigo de várias maneiras, porque Deus Ele fala através da Bíblia, porque a Bíblia é a revelação para a nossa vida. A Bíblia é a nossa maneira de seguir, é o nosso roteiro de cristão. Tudo contém na Bíblia, né? Salmo 119, 72 vai dizer que para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata ou de ouro. E é tão importante que não querem que estejamos com ela nas mãos, né? É tão importante que o mundo atenta a todo custo dizer que não existe, que é apenas uma história com mas não é, querido. Sinto muito. A Bíblia traz evidências da veracidade que contém nela, né? O autor, o autor mesmo, ele continua vivo. Ele continua viva e ele vai usar pessoas para escreverem a própria história dele, história de outros, contando como ele é grandioso na vida daqueles que o buscam e também como ele é um justo juiz naquele que o desobedece. Porque Jesus não é um Jesus só de amor. Jesus é amor e é fogo consumidor. Jesus é justo juiz. Jesus é reto. Ele não é parcial, ele é imparcial. Ele é correto. É para você andar na linha. E se você não andar, ele é o pai que corrige aquele a quem ama. Ao filho a quem ama. Esse é o Senhor que eu sigo. Esse é o Senhor que eu espero que você esteja seguindo. Se não segue, eis aí a oportunidade. Ainda há tempo. Porque o fim está próximo, mas ainda há tempo. Busque enquanto se pode achar. Busque enquanto há liberdade de ler esta maravilha que é a palavra do Senhor Jesus. Então, o que a leitura da palavra vai nos dizer, né? Várias coisas vão nos dizer. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Isso está escrito em 1 Timóteo 4, 12, 13. O que é que está dizendo? O que muitas vezes a gente escuta quando a gente é jovem. Eu passei por esse engano. Não, primeiro eu vou viver o que o mundo tem para me oferecer e depois eu vou procurar Jesus. Jesus não deveria ser primordial para a nossa vida, não? A gente joga Jesus para o fim da fila, mas esquece que ele se fez homem, se encarnou para morrer por mim, por você, porque se não fosse essa morte de sangue, nós não teríamos. A condenação era eterna para nós, não teríamos segunda chance. Mas a gente sempre tende a deixar Jesus para o último fim, para o fim da fila. Só quando a coisa aperta, aí a gente lembra que existe um Jesus que morreu por mim e que pode me ajudar e que pode me tirar do lamaçal. Mas quando tudo vai bem, a maioria esquece. Aqui vai dizer que é impossível amar uma pessoa que não conhecemos. Como é a mesma situação da oração. Como eu posso ter intimidade com um Deus que eu digo que amo se eu não falo com Ele? Como eu posso ter intimidade com uma pessoa que mora comigo se eu não falo com ela todos os dias? Como é que tipo de relacionamento é esse? Como eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu não conheço a palavra do Senhor? Que autoridade eu tenho até para confrontar aquele que vai dizer que é mentira o que há na Bíblia se eu não conheço? Como é que eu vou defender a palavra do Senhor se eu não leio? Se eu não medito nela? Se eu não procuro conhecer? Se eu não procuro
buscar até em outros tipos de Bíblia, de traduções. Você não precisa saber hebraico, aramaico, grego, mas você precisa ter o conhecimento da palavra. Muitas vezes você irá querer, não, mas eu quero ver nessa versão, vamos ver nessa versão, e há várias versões para todos os tipos de gostos, há versões judaicas, há versões de estudo. O conhecimento da palavra está aí. É um acesso tão fácil, tão disponível, mas as coisas sempre são assim. Quando são fáceis, nós não damos valores, principalmente quando se trata do espiritual. Mas eu espero que hoje sua cabeça mude. Dê um tilt assim e mude. Mude, querido, para poder você ver a fidelidade do Senhor acontecer na sua vida. Deus é fiel, mas Ele espera que nós o honremos. Ele espera que nós tenhamos curiosidade em conhecê-lo e não cansar e não parar de conhecê-lo, buscar constantemente para ter profundidade, porque para eu ter autoridade para falar de um Deus que eu diga, é o Deus soberano, eu preciso conhecer a palavra dele no profundo, no íntimo. E queridos, vocês estão perdendo. É muito lindo a Bíblia. São histórias dignas de filmes. São lindas, belíssimas e todas aconteceram. A gente vê muito em escavações, né, em Israel, Jerusalém, Roma. Tantas passagens. Hoje uma amiga, eu vi ela postando que ela está morando na Suíça e em frente à casa dela é uma parte de um caminho que é o caminho que Paulo passou por ali. Queridos, que coisa mais linda. Olha que privilégio. Olha como é verídico. Você viver, ter a passagem, andar pelo caminho que Paulo andou. Você ir para Israel e andar por todos os lugares que Jesus andou, que os discípulos andaram, ver o túmulo e ver que o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Onde está a morte? E a tua vitória? Perdeu, porque Jesus foi maior do que a morte. Cadê os outros deuses? Cadê? Eles voltaram, queridos. Tá entendendo por que é tão perseguida a palavra do Senhor? Porque não estou desrespeitando as outras fés, as outras religiões, mas o único Deus que venceu a morte foi nosso Cristo. É por isso que essa palavra é perseguida, porque há veracidade. Quem persegue sabe que a veracidade está sendo usado, está ouvindo vozes estranhas. E cuidado quando nosso corpo não é templo do Espírito, porque ele passa a ser morada de outras coisas, né, estranhas, e vão diretamente dificultar nosso acesso ao Pai, diretamente confundir, vai diretamente fazer você ler uma coisa e entender outra, porque não está tendo teu corpo não está sendo templo do Espírito, está sendo casa de demônios. É forte isso, né? Mas é verdade. À medida que eu faço a vontade do mundo, o Espírito Santo não tem como ficar dentro de mim. Como o Espírito Santo, que é Deus, vai ficar dentro de mim se eu estou fazendo a vontade do inimigo, do diabo? Eu estou fazendo o diabo através do meu corpo. Ele demonstrar todo o prazer, assim, e depois ele te envergonha. O Espírito Santo vai ter morada. Portanto, sendo templo do Espírito Santo, eu não vou ter interesse pelo que é de Deus, porque o Espírito Santo não habita em mim. Então o demônio vai fazer de tudo para tu não teres. Olha, vocês já perceberam? Quando a gente tá lendo qualquer outra coisa, a gente lê de boas. Quando a gente vai ler a Bíblia, o que é que dá? Sono. A primeira coisa que dá é sono. Vai dar um sono, que é um negócio que a gente descontrola. Você acha que isso é normal? Deixa eu te dizer que tudo que tá ligado na terra tá ligado no céu.
Nada é por acaso, querido. Nada é por acaso. Há um propósito em todas as coisas debaixo do céu. Então, deixa eu te dizer, toda vez que você tentar fazer a leitura da palavra, toda vez que você orar, toda vez que você jejuar, toda vez que você querer uma intimidade, buscar, fazer o seu devocional, o mundo espiritual maligno vai tentar te atrapalhar. É por isso, como a oração, como o jejum, precisamos ter uma constante leitura diária, porque é o hábito que promove, que vai promovendo essa sede pela palavra, pelo conhecimento do Senhor. Há alguns versículos que vão falar muito bem da necessidade. Salmo 119, 11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que coisa linda que o Salmo 119, verso 11 diz. Escondi dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. O que está dizendo? Está dizendo, olha, eu estou lendo a tua palavra e eu estou meditando em cada letra que está aqui, em cada versículo que está aqui, e está penetrando no coração, que é uma forma, né, que a gente, uma forma figurada, mas ela estava guardada, na verdade, na minha mente, porque se eu tenho conhecimento da palavra e se ela me mostra o caminho que devo andar e o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, então eu estou guardando no meu coração, na minha cabeça, para não pecar contra ti, porque eu lendo e eu absorvendo o que contém na palavra de Deus, eu sei o que é certo, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Salmos 119, verso 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que verso tão tremendo, tão conhecido, né? Mas vamos meditar. Lâmpada para os meus pés. A palavra do Senhor é lâmpada, porque ela vai abrindo, iluminando o nosso caminho e vai fazer com que a gente só ande e só faça aquilo que seja da vontade do Senhor e que não nos desvie do caminho do Senhor. E é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada, clareia meus pés, luz para o caminho, porque ele vai me direcionar na posição certa, na direção correta. Qual é a direção? É esquerda, é direita, é baixo? Não, é para cima. De onde vem o nosso socorro? É do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Em Filipenses, no capítulo 3, verso 12, vai nos dizer: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Prossigo em orar, prossigo em buscar, prossigo em ler, prossigo em obedecer, porque quer agradar ao Senhor começa por obediência. Sem obediência e sem fé, não tem como ser um cristão. Não é nem cristão verdadeiro, porque cristão é cristão. Se não é verdadeiro, é porque não está sendo cristão. Mateus 26, 42 nos diz: e indo, segunda vez orou, dizendo, isso é Cristo na hora da crucificação, rogando ao Pai que está no céu: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Naquela hora que Jesus estava sendo crucificado, tão grande era a luta e o sofrimento. Primeiro ele começou suando sangue, né? E ali ele foi num grande tormento, porque ele era Deus, mas ele era homem também. Ele estava passando pelo sofrimento, o nosso sofrimento. Tudo que passamos, Jesus passou, porque era a maneira de ele ser o verdadeiro cordeiro. Mas a diferença é que ele não pecou, como nós pecamos. E naquele momento ele disse: Pai, se puder, passe de mim esse cálice, mas se não puder,
que seja feita a tua vontade. Pai, se puder, se tiver outro jeito, Senhor, tira dessa situação. Mas se só houver esse jeito para salvar toda a humanidade, então eu entrego a Ti, Senhor, que seja feita a Tua vontade sobre mim. Sabe, queridos, naquela hora da cruz, Ele estava se colocando como o pior dos piores, porque sobre Ele estava todo o pecado de um mundo inteiro. Tá entendendo o que é o pecado do estuprador, do que mata, do que maltrata, de tudo? Todos os pecados estavam sobre Jesus. E por isso que Deus, não, eu não posso, você tem que morrer, porque todo o pecado está sobre você. A cruz estava pesada, mas Ele disse, eu vou até o fim, porque senão a humanidade está extinta. E Ele não podia. Sabe por quê? Porque Ele nos ama mais do que qualquer coisa. Porque Ele nos fez a imagem dEle, da Trindade, conforme a semelhança da Trindade. Então, Ele não desiste dos seus. Até o último segundo, Ele não vai querer perder nenhum para o inimigo. Então, por que você continua insistindo em andar em caminhos que não são os de Deus, os que não agradam, se Ele morreu por ti e continua de braços abertos te esperando? Por que tu continuas insistindo em não ler a palavra do Senhor? Porque para ti é tão mais fácil o engano de deuses que estão mortos e que não são comprovados do que a palavra com tantas provas, tanta veracidade e tão fiel a tudo que Deus faz em nossa vida. Por quê? Por que desistir do céu por um prazer tão passageiro? Um prazer que quando acaba, o que sobra é um vazio tão tremendo que dá vontade de morrer, porque não há Espírito Santo dentro do corpo. Em Joel 3,10 diz, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Coisa linda, né? Quando estou fraco, aí é que estou forte. Porque Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E é nessa hora. Por isso que há um versículo que eu não vou lembrar bem agora, que se fala que é melhor o luto do que a alegria. Porque na tristeza nós conseguimos buscar a Deus. Mas na alegria, muitas vezes nós esquecemos até da oração diária que nós fazemos. Mas o caráter de Deus não muda para mim e para você. Nós mudamos, mas Deus não muda. Deus continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em João, no capítulo 1, verso 3, diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha que lindo, que tremendo. Tudo foi feito por conta dEle. E sem Ele, nada seria feito. Jesus é falado de Gênesis a Apocalipse. Tem como não acreditar na veracidade desse livro? Se você diz tem, é porque você nunca abriu. E deixa eu te dizer, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, quando uma pessoa de outra fé, para que possa fazer valer a fé dela ou o pecado dela, para que se sinta melhor, ela vai pegar um versículo isolado da Bíblia. Mas quando você pega todo o contexto da Bíblia, aí você, o negócio não é bem assim não, como estão me dizendo não. Você sai do engano quando você começa a ler a palavra do Senhor. Mas quando você não tem a mínima vontade de abrir esta palavra, você vai ser enganado muito facilmente. Nós estamos no período dos falsos profetas. E muitos têm se levantado e levado rebanhos de pessoas. Por quê? Porque a pessoa não lê a palavra. Ela vai pelo que é dito pelos outros. E maldito o homem que confia no outro homem, já diz a própria palavra do Senhor. Amém, queridos?
Isaías 49:15 diz: porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que este se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha só Deus falando. Pode a mãe esquecer do filho que ela amamenta. Pode, e não acontece não? Muito. E agora que as mulheres estão se dizendo empoderadas, e meu corpo, minhas regras, e é só cometendo aborto, achando que isso não é um assassinato. Pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus está dizendo que Ele jamais esquecerá de mim, de você. Isso é forte, isso é verdade. Isso está em todos os locais da Bíblia. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, preste atenção, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É a própria palavra de Deus dizendo através de Timóteo, né? Um dos companheiros de Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Foi inspirada por homens que escreveram, inspirada pelo Espírito Santo. E ela é proveitosa, ela foi feita para ensinar, ela foi feita para corrigir, ela foi feita para instruir, para te dar conhecimento e te tirar do engano, e para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque se ele lê a palavra e ele medita na palavra, ele não há vento que vai levá-lo ao engano, porque ele está firmado na rocha, ele sabe em quem está crendo, e ele não vai ser iludido, nenhum vento vai o enganar, porque ele conhece a verdadeira palavra do Senhor. Há confiabilidade sim na palavra, há fontes próximas, manuscritos achados, né, em vários locais, né, até o livro, anos atrás, né, encontraram passagens do livro de Ruth numa caverna. Então, há achados, há o túmulo do Senhor, aos locais que andou, ao Rio Jordão, onde tantos foram batizados. Há tantas veracidades da Bíblia, né? Por todos os lugares, por todo o mundo. Ela própria, ela se coloca como verdade. E Deus é aquele que vai se afirmando. Ele vai em todos os momentos, pela natureza, através da natureza, de tudo, ele vai mostrando que ele é verdade. Olha, eu estava vendo, até postei no meu stories, né, um casal que eu já tinha visto também essa passagem, mas é muito linda. Quando a gente começa a lembrar da aliança de Deus com Noé, né? Só havia Noé, né? Toda aquela população já estava pervertida, e Noé e sua família, e Deus mandou Noé construir a arca, e ali ele deu todas as medidas. Deus é perfeito, Deus deu todas as medidas, assim como ele disse como seria o templo de Salomão, né? Então, ele foi dando todas as medidas, ele foi dizendo como ia ser, para cima, altura, tudo, o que é que ia ter e tal. E Salomão foi anos, muitos fazendo, e era zombado, como eu sou zombada, como você pode ser zombado, porque, desde que minha avó era nova, que falava que Jesus está voltando. E cadê Jesus? Deus é atemporal, Deus não é o Cronos, Deus é no Kairos. Não há limite, não há tempo para o reino espiritual. É diferente para nós. Nós nascemos, vivemos e morremos. Nós somos mortais, nós temos um tempo limitado. Deus é atemporal, mas nenhum homem sabe quando Jesus vai voltar. Mas haverá sinais que mostrarão, a própria Bíblia mostra que pelos sinais nós iremos saber que
se está próxima a vinda de Cristo. Quantos sinais você tem visto? Preste atenção nos sinais. Lê a Bíblia e vai prestando atenção nos sinais. Se não está acontecendo, está se cumprindo, está chegando. Então ali a postagem mostrava que eles estavam numa... Ai meu Deus, eu não sei se era Eles estavam voando num passeio, né? E agora falhou o nome. E do alto eles viam e viu o arco-íris redondo se cumprindo. Ali estava mostrando o cumprimento da palavra de Deus quando o dilúvio passou, que Jesus deu o sinal do arco-íris para Noé, fazendo uma aliança com ele. E a aliança é arco? Não, a aliança não é um arco, a aliança é redonda, um círculo. E ali eles no alto, naquele passeio voando, sobrevoando, eles viram o arco-íris. Círculo, sim, mais uma vez a palavra de Deus estava se cumprindo ali. Olha, o arco-íris é um círculo, é uma aliança de Deus, entre Deus e o homem, que o mundo não seria mais destruído com água. Há enchentes, mas queridos, são em locais, né? Em certos locais, não é no mundo. Deus destruiu o mundo e só Noé e sua família sobraram no dilúvio. Ele há aquela aliança, o círculo o arco-íris está mostrando, é a aliança entre Deus e o homem, que não será destruído com água, mas não em cantos isolados, em todo o mundo. Amém? É diferente, né? E vamos ver na arqueologia, né? Se fosse uma história inventada, a gente poderia ver que todos os personagens seriam bonzinhos, né? Que todos os profetas, todos os homens usados por Deus, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, não ia ser mostrado. Davi cometendo adultério com Betseba, né? Errando, não ia mostrar. Não ia mostrar tantos outros que falharam, né? Não ia mostrar Abraão deitando-se com a serva, sabendo que a promessa do filho, o filho da promessa não era com a serva, mas era com Sara. Não ia mostrar as falhas, não ia mostrar um Moisés que antes de ser um líder foi um assassino. Se o livro não fosse verdadeiro e não mostrasse toda a verdade, ele só mostraria a parte boa de cada personagem. Mas não, ele mostra os erros e mostra os acertos de cada um. Os mártires não iam ser, os atores principais não iam morrer de maneiras tão trágicas. Não, pelo contrário, eles iam ser... Para se eles morreriam de velhice. Mas quantos dos discípulos, o único que morreu de velhice foi João, né? Os outros morreram, cada um de maneiras mais trágicas, com a cabeça cortada, crucificado numa cruz. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer da maneira que Jesus morreu. Então ele disse que morreria crucificado, mas de cabeça para baixo. Outros profetas partidos ao meio. Forte, cruel. A Bíblia, não sendo verdadeira, mostraria esta parte? Claro que não, mostraria um lado lindo, um conto de fadas, um filme de Hollywood. Mas não é isso que Deus veio mostrar, Deus mostra a verdade. A decepção dele após o pecado de Adão e de Eva, e tiraram do paraíso e botaram, a partir de hoje, vocês tinham um corpo glorificado, vocês eram como nós. Nós fizemos vocês para serem como nós. A partir de hoje, Adão, tu vai suar,
para ter teu trabalho, para ter o alimento. E mulher Eva, tu vai sentir as dores do parto. E a serpente não vai mais ter pés, vai rastejar e vai ser a tua inimiga. Porque ela vai te morder pelo calcanhar, mas tu pisarás na cabeça dela. Olha que coisa tão perfeita. E quando você vai ir para a profundo de tudo isso, você vai ver tantas mensagens, tantos significados dentro desta palavra que vão se cumprir ao longo de toda a Bíblia. Mas isso nós só vamos entender na medida que nós temos a curiosidade de lermos a palavra do Senhor. Esse livro tão verdadeiro, esse livro tão poderoso, tão transformador, que os homens ao longo da história sempre tentaram destruir, de forma que não existisse mais nenhuma unidade, mas nunca conseguiram, porque é de Deus. E o que é de Deus é eterno. Toda a Bíblia aponta sempre uma mesma direção, e é Jesus. Porque Jesus é o plano da redenção, é o tema central. E em toda a Bíblia temos a figura de Jesus, do início ao fim. Temos Jesus. Mas como vamos saber? Lendo. Porque na medida que nós vamos lendo, Deus vai nos dando um entendimento de tudo aquilo. E vai nos mostrando, vai nos ensinando, vai falando para nós através da Bíblia, através da sua palavra. E vai nos tirando do engano e trazendo para a luz. E vai fazendo como o próprio palavra que nós lemos. Vai mostrando, fazendo ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E passarmos a dar continuidade para a vida de outros. Amém, queridos? Então eu espero que eu tenha trazido um pouquinho, não foi muita coisa, porque eu chegaria à minha velhice total mesmo e eu não conseguiria concluir o conteúdo desta palavra, porque ela se renova a cada dia. A cada dia ela se renova, a cada dia ela nos traz uma forma de falar aos nossos corações, tá? Vou só deixar um versículo para vocês aqui, que eu gosto muito, né? Muito conhecido. Em Romanos 12, 2, onde fala para a gente não se conformar com esse mundo que a gente vive. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o que há deste mundo, nem ache que isto. Sempre duvide do que o mundo diz que é o certo. Sempre vá para a Bíblia e sempre vá para Deus, para as orações. Nunca tome como certo aquilo que o homem diz, sem antes procurar na palavra e na oração. Não vos conformeis com este mundo, mas vá se transformando pela renovação do seu entendimento, através da oração, através do jejum, através do conhecimento, através da fé, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos por mais um momento contigo, Senhor. Ó Pai, entra nesses corações, Senhor, que eles possam ter curiosidade, Senhor. Nem que seja por curiosidade, para ver. Nem que seja com desconfiança de Tua palavra, mas comecem a leitura, Senhor. Ó Senhor, quantos já foram transformados com a Tua leitura, quantos já tiveram experiências surpreendentes com a Tua palavra, Senhor. A começar por mim, Senhor. E nunca mais desde que comecei, Senhor, a me aprofundar, nunca mais quis parar, Senhor. Quanto mais me aprofundo, mais quero de Ti, Pai. Mais quero Te conhecer, mais quero saber de Ti, Pai, porque Tu és aquele que me salvou. Tu és o meu Pai amado, a quem nunca vai desistir, nunca vai me desprezar ou me abandonar, nem abandonar nenhum dos Teus.
Ó, Senhor, toca em cada coração, Pai. Fala, fala, fala através deste vídeo, Senhor. Há muitos, Senhor. Ó, Pai, que eles possam sentir a curiosidade de saber se essa tua palavra, sim, é verdadeira. E que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade tua, Senhor, através da tua palavra. Te agradecemos em teu nome. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.